Boa tarde a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. A palavra de reflexão dessa tarde, ela está hoje lá no Evangelho de Marcos 9:23, que diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Os discípulos estavam envergonhados. Um jovem possesso por um demônio foi levado até eles, mas os discípulos eles não puderam expulsá-lo. Então, por esse motivo, os escribas os insultaram, e isso refletiu em seu mestre. E triunfaram como se tivessem ganho um dia, pois o jovem não foi curado e até parecia estar pior do que nunca. É provável que ele tenha pensado que o caso em si era quase impossível. A doença era tão misteriosa, tão terrivelmente violenta e repentina em seus ataques, tão profundas e de tão longa continuidade, que o pai dele achava que o seu filho não resistiria por muito tempo. A lição que tiro já desse primeiro momento é saber reconhecer as minhas limitações, tá? Que sozinho eu não consigo nada, tá? Eu tenho os meus limites e que preciso de alguma mudança na minha vida, tá? Quem não reconhece que precisa de mudança, nunca vai se esforçar para mudar. Reconheça diante de Deus. Fale para Ele que a sua fé anda um pouco fraca, que você precisa de forças para mudar. Se for preciso, chore, importe-se com a sua passividade. Não aceite essa situação, ela não é normal para um servo de Deus. Perfeito? Precisamos nos rasgar, irmãos, diante de Deus. Isso não é errado, isso não é feio. Se o apóstolo Paulo se sentiu fraco lá na sua época, quanto mais nós nos dias de hoje. Ao ver a Cristo, aquele jovem teve um acesso como se o demônio ali estivesse desafiando-lhe e esperando que ele tivesse muita dificuldade. Assim, ele manteria o jovem possuído. Aquela doença, ela já durava por um tempo, desde quando ele era criança, o que tornava o caso ainda mais triste e a cura algo mais difícil. Pois o diabo, ele só visa a ruína daqueles a quem ele governa. O pai do jovem, em um momento meio que de desespero, quase sugeriu que a dificuldade ela pudesse estar em Jesus. E ele diz, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como assim se tu podes? Tivesse ele visto a transfiguração, teria sentido o poder e a glória do Senhor. Ter compaixão, pudesse ele ter olhado o coração do Senhor, ele teria tido a certeza de que a compaixão do Salvador já estava despertada. Irmãos, eu quero aqui afirmar que os corações ansiosos, que a dificuldade do seu caso está somente na sua falta de fé. Porque a fé firme é caracterizada pela capacidade de manter a constante esperança e confiança no Senhor. Apesar de tudo, eu disse de tudo que acontece conosco. Todas as coisas são possíveis, parecerão possíveis àquele que crê no grande poder de Deus. Por isso, no meio de todas essas coisas, tá? No meio de todas essas dificuldades, Deus, nós temos promessas de Deus nas nossas vidas, tá? Então aquilo que é impossível, aquilo que se torna complicado, Deus estará fazendo por nós. Nem tudo está perdido, ainda há esperança, tá? Por maior desesperador que o quadro seja, Deus, Ele é o Deus do impossível. Foi Ele quem nos libertou, Ele que nos deu salvação, é Ele quem nos cura, nos sustenta, nos transforma. Amém? Receba essa palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.